ao Franklin Medrado. Beleza? Espero que vocês gostem, espero que o áudio esteja bom, certo? E vamos lá para ver o que vai ser do vídeo hoje. Vingança. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Suelen, história de vingança dos seguidores. Os gosta. seguidores estão estressados e se vingando. O bom é que eles escrevem sobre isso. O bom é que eles escrevem. Não que eu ache legal a vingança, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas a forma como os seguidores... Porque Já senão que minha... aconteceu, né? A gente lê. A culpa não é minha, a culpa não é sua, agora a gente só vai ler, tá bom? Melhor, vamos ver se a vingança foi justa ou não. Vai sentir o seu corpo leve. Se foi plena. Porque às vezes a vingança não vale a vingança. Mas tem algumas que valem. Vamos Olha. dar uma olhada. Quer mandar sua história pra gente? Manda aqui, ó, pra esse e-mail aqui em cima, tá? E não se vinguem das pessoas, tá? Exceto quando tem que se vingar. Oi, é o casal favorito do meu coração. Não passo um dia sem ver vocês. Espero muito que vocês gostem da minha doce vingança. Vamos julgar você, ok? Eu só imagino a Su falando, que mulher doida, e o Franklin se embolando na história. Nem começou a história, ainda já me embolei. Já estão supondo. Minha vontade é de estampar o nome do besta. Do besta, ela não Mas quando eu tinha uns 10 anos, eu e minha amiga costumávamos brincar no portão. E ele tinha uma irmã mais velha que sempre recebia visita que levava balinhas pra gente. Passado alguns anos, eu já com 25 anos, comecei a trabalhar de recepcionista em uma clínica. E esse rapaz, já na casa dos seus 35, prestava serviços onde eu trabalhava. Pegamos uma amizade boa. Eu recordei das balas e contei pra ele, que quase imediatamente começou a me trazer balas todos os dias e até me convidar pra sair. Ele apelou pra uma memória afetiva antiga, né? Foi. E você, olha só, ô dona seguidora, pra que você contou isso? Eu acho que ela tava Você tá tava interessada, querendo, você tá... ela quer chupar bala. Bala. Eu quis dizer de bala. Eu vi uma vida toda de balada. É a piada da pronta. Olha, a piada da pronta. Ela quer bala e vive na balada. Eu vivia uma vida de baladas e ele muito certinho, como uma filha de 8 anos, mas engatamos o romance e não desgrudamos mais. Calma aí, não entendi. Ele É era o cara casado? da bala. Não, ele só tinha uma filha. Ah, entendi. Era separado, pelo Ele vivia embalando. Não, olha. Desculpa, 8 anos não dá pra embalar Não, mais, não tá né? mais 8 anos não dá. embalado. Todo dia ele planejava toda a rota pra ele me buscar no fim do expediente e os fins de semana eram maravilhosos. Conheci a filha dele, foi amor à primeira vista, um grude só. Mas por ele ser muito certinho, ele não deixava eu dormir na casa dele pra não dar mau exemplo à filha nos dias de visita dele. Eu acho que ele tá certo. Eu não sei se eu seria assim, mas eu acho que ele tá certo. Eu não sei se eu sou sincero. Tô sendo sincero. Olha Eu acho que ele tá certo, porque é uma criança, né? O que Ah, você tá vai pensar? certo. Eu concordava e os fins de semana que ele ia comigo, eu saía com as minhas amigas. Eu trabalhei a semana pra ficar em casa. É ruim, hein? Concordo com você. Sem dinheiro, pode sair. Saia. Problema Vai se é de quem não divertir. quer sair, né? Mas após 6 meses de namoro, ele ganhou a guarda da filha. Aí começou o problema. Eu não podia dormir com ele até que a mãe da criança pegasse no dia da visita. Ah, entendi. Aí ele ficou com a criança de vez. Ah, mas aí a filha tem que entender que acho que é assim. Aí veio buscar. Sim, dependendo da pessoa, né? No caso dela, provavelmente que era uma outra pessoa, mas tipo assim, se fosse ao contrário, se ela tivesse uma filha, ela não ia deixar a filha, o cara ficar na casa dela até realmente conhecer, né? Porque também quando a pessoa conhece, aí se ferra, né? Mas não sei, né? Não tem um carro, mas também ela tem que ver se fosse ao contrário, se fosse com ela, né? Mas Cara, e ele conversei como vai ficar nossa situação. Vamos terminar, assim não vai rolar. Passou minha fase de namoro de adolescente. Era muito calor naquela época. Eu concordo, olha só. É mais início de relacionamento. A gente tá falando de um casal já. O cara tem 35 anos, pelo amor de Deus, né? No mínimo que se tenha mais do que bala. Mas no caso é ele que tá brecando. Pois é, ele disse, poxa, fiquei 6 anos sozinho, vamos dar um jeito. E assim passamos a conviver quase como uma família, pois eu ficava lá na casa dele, mas não morava, sempre tive meu cantinho. Mas acontecia, as coisas não aconteciam, eu tô na dúvida Eu também agora. fiquei na dúvida. Com 1 ano e meio ainda estávamos no auge da paixão e perguntei quando vamos falar de casar e ter filhos. Ele disse assim, bom, casar na igreja eu não acho legal, já estou velho. Porém, acho que filhos só se for apenas um. Eu concordei. Comecei a guardar din-din, pois ficava imaginando eu tendo tudo que eu queria numa gravidez. Então, a resposta tá aí, né? Eles faziam as coisinhas. Faziam. Então, de tá pensando Dava em algum filho, jeito. né? Ele fez com meu entusiasmo. Guardem essa. Eu peguei a mãe dele assim, se eu fosse
Enrolava mais um pouco. Daqui a pouco, a sua filha tá grande. Pra que você quer outro filho? Essa sua namorada fica satisfeito com a criança que já tem em criançada de filho. Dia só tem mais de um pouco. Ai, Olha só, não é da conta, não é dela, né? pra que tá se intrometendo? Tem sentimento, hein? Ele ficou quieto e passar até que entendi que por pra falar aquilo dele, É a achei que mãe era dele, ex. não. Ah, esquece, A mãe eu achei dele, que era eu falei, ex. ué, peraí, que Me informação que eu confundi. perdi? Passar até que Não, também tem a questão de velho. 35 anos, sendo velho? Não é, gente. da sogra final aí voltou pra saber nem se a filha é viva. Nossa, tô mesmo com o pai. Tchau, beijo. Até que eu, já beirando os 30, chamei ele pra gente definir a situação. Ele me disse assim: vamos reformar a casa, que já estava no nome da mãe dele. Falei: tá joia, vamos sim. Como será? Ele disse: você me dá todo o dinheiro que tá no banco e eu reformo a casa. E eu falei: não, esse dinheiro é pro neném. Fez mais do que certo, porque neném é caro desde quando você Essa começa tá a pensar. certíssima. Começou a pensar, tem que começar a juntar. Exatamente. Aí ele enrolou na conversa e morreu o assunto. Mentira, discutimos pra caraca. Não tem como não discutir Não uma coisa tem. dessa. Em seguida, eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional que tinha vários benefícios, inclusive plano de saúde. Esperei mais um tempo e quando eu fiz 31 anos, eu falei: agora é a hora. Mas antes de tudo, eu falei com ele como vai ficar a obra da casa de 3 quartos. Eu, na minha inocência, queria ouvir dele qual seria o quartinho do bebê. E ele disse, apontando os cômodos: esse é o nosso, esse é o da menina e o menorzinho será meu escritório. Quer beber? Aí, dona seguidora, ele não quer. E não tem o que fazer, é melhor acabar, né? Não tem o que fazer. Berro. Eu falei: qual será o do meu bebê? Ele disse: com esse seu jeito egoísta, sem querer me dar esse dinheiro pra obra da casa que você quer usufruir, não vai ter quarto de bebê nenhum. Aliás, que parte você não entendeu que nunca vou ter um filho com você? Ele se entregou. Quero. Respirei fundo e com lágrimas nos olhos. Está tudo terminado. Aí saí sem olhar pra trás. Só escutei ele gritando: eu sabia que você só estava comigo pra ter um filho. Passou a vida toda na balada, agora quer tirar o atraso. Acha que eu sou otário. Gente, que é isso? Eles não são um casal que se amam? Nossa. Eu consigo entender. Não, eu ia falar assim, esquece, eu ia falar que. Ela falou que você ia se enrolar na história. E você eu ia está falar se que é enrolando. normal um casal que se ama querer ter filhos, mas. Ah, a gente se ama, a gente não sabe muito bem se a gente quer. Ah, mas não é que a gente não quer ter filho, a gente gente não, só não sabe. sabe. A gente não sabe ainda. E já tem muito tempo que a gente não sabe. Não, mas a gente se ama, tá? A E a gente gente se nem anda ama. balada. Dali em diante eu fiquei com tanto ódio que tinha um carinha no meu trabalho, 1 ano e pouco de trabalho, que jogava altas piadas pra mim, hahaha. Fui lá e pimbei maravilhosamente com o meu coleguinha de trabalho, mas só por vingança mesmo. Não devia ter feito isso. Não devia. Não devia ter feito isso. Terminou? Não terminou? É, Ficou exatamente, meio calma. subentendida, né? Deixa Se eu bem que melhorar. ela deu tchau pra ele lá. Falou, Mas tchau, isso é assim que você termina hoje em dia? Tchau? Não. Não sei, porque ele Não. também falou umas coisas bem feias pra ela, né? Eu achei Mas tem que terminar. Ó, a partir de agora está terminado, vou pimbar com um colega do trabalho. Mas eu entendi Aí que sim. tinha terminado. Ah, tá. Se terminou, tá tudo Eu certo. entendi. Não Por sei quê? se ela terminou mesmo. Mas era só vingança mesmo, porque eu gostava era do traste que ficou cercando meu trabalho, até a saudade fala mais alto e a gente começar de fato a pensar em voltar. Meu coleguinha do trabalho foi demitido. Um tempo depois eu descobri que finalmente seria mamãe. É, meus amigos, agora vem o título da história, Doce Vingança. Você virou mãe da pimbada única. Meu Deus. Nossa, mas a pimbada foi potente. Foi potente. Foi. Depois de passar pelo misto de emoções que meu grande sonho havia se realizado, liguei pro ex e disse: infelizmente não poderemos mais voltar, estou grávida. Ele: então meu amor, vamos finalmente formar. Ah, não. Eu: Velha. como assim? Em que parte você não tá entendendo que o filho não é seu? Franklin, Traste. nessa parte, narra essa parte com muita emoção. Eu tô emocionado, nem precisava Já falar. tá aqui todo embolado. Em que parte você não tá entendendo que o filho não é seu? Ele vai aceitar. Eu gostei desse cara. Por que ele não quis um filho dele? Vai Porque ele aceitar não o filho queria dos Suelen, outros. Você não entendeu ainda? É vantajoso pra ele não ter um filho dele, porque Ah. quem vai pagar as contas é o outro. Não vai, só foi uma pimbada. Não, mas não. O Vai, outro continua, pagar, vamos não. ver. 5 minutos de silêncio, nariz fungando, ligação eterna caiu. Ele procurou várias pessoas pra saber se realmente era verdade que eu estava falando. E no fim, nunca pôde ter certeza. Mas sim, eu tenho. O pai biológico Ó. nunca soube da minha gravidez, seguidora. Ela queria um neném só. O ex segue dizendo que eu fui infiel, casou na igreja e sim, reformou toda a casa dele. Depois ele deu ele se desfez. A filha dele voltou a morar com a mãe. Nossa. Ele tá
mamãe dele segurando os pepinos dele. E eu sigo plena e feliz com uma menina de 10 anos, casada há quase 8 anos. Fim. Acabou, gente. Seguidora? Gente, ele queria muito uma pessoa pra reformar a casa. Como Pois que ele é. queria reformar? Ele não queria. Ele não queria uma esposa. Ele queria alguém pra reformar a casa. Queria uma servente, uma chefe de obras. Gente. Seguidora. Você não tem mais contato com a bimbada? Não tem vontade de Ela bimbar? não quis, ela ficou tão feliz só com a criança, porque ela queria muito a criança. E eu Depois, falando- encontrou E eu falando alguém. besteira agora, não tem mais vontade de bimbar. Ela tá casada há 8 anos. Agora ela tá casada. bimbando bem. Caraca, eu não sei se eu gostei não sei se eu gostei da sua. Porque não foi. Foi Não uma foi uma vingança Não premeditada, não foi, né? Não, Foi sem querer. Não, só premeditada foi isso, Ellen. Ninguém. Não, ninguém a vai bimbada. A vingança foi na bimbada. Mas olha só, você terminou com ele antes, você não fez nada de errado, então nem foi vingança. Eu também Foi- acho que ela terminou. Ficou É. entendido, a menos que tenha um. Foi a vida sendo a vida. A vida faz essas coisas com a gente. Não com você, Sueli. Ah, Nem tá. comigo. ok? Não, Mas a vida não. faz essas coisas. Vamos ficar quietinho aí, sem nada de reformar a casa. Tá vendo? É uma história. Eu falei que eu não sabia se gostava, mas eu gostei. Porque não é de vingança. É que o bem venceu. Entendeu? O bem venceu. Ela tem uma filha linda de 8 anos, 10 anos, casada há quase 8 anos com o marido, que é muito bom. Que não quer que ela. Não quer, exatamente, que reforma tudo sozinho. E bimba bem. Tá, 8 anos deve bimba. É isso, gente. Quer mandar a sua história? Manda a sua história pra gente nesse e-mail aqui, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí, o que vocês acharam, né? E a gente tá aí agora no próximo vídeo. E...